Sejam bem-vindos. Amém? Está animado aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria imensamente que o Espírito Santo pregasse. Prega, Espírito Santo. Amém. Prega neste lugar. Se tu encontrares sede e fome, liberdade nos corações, que o Senhor pregue. Que o Senhor possa pregar aqui. O Senhor é soberano aqui, Senhor. Espírito Santo, porque Tu és Deus. Tu és uma pessoa real, é Deus que está em nós. Pai, edifica o Teu povo. Que o Senhor possa trazer um momento novo aqui. Um avivamento, que todos que estão aqui possam ser tocados. Mas você não veio aqui para ser tocado. Você veio aqui para se derramar diante de Deus. Para conhecê-lo mais. Para entrar em Cristo. Para ser revestido por Ele. Porque Ele é todo-poderoso. Ele te ama. Ele sempre quer te levantar mais. Quando você quer, quando você deseja. Amém? Então que Ele possa, de fato, se manifestar com muita liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém, amados? Ok. Eu quero te falar algo eminentemente espiritual. A começar, o corpo de Cristo é físico, mas ele é espiritual. E nós estamos ligados intrinsecamente ao campo espiritual. Quer muitos queiram ou não, não tem jeito de ser outra coisa. Porque nós somos seres espirituais. Amém? E quanto melhor entendermos isso e nos alinharmos a isso, mais nós vamos poder entender essas coisas e não sermos vencidos muitas vezes e frustrados muitas vezes. Quantas pessoas estão frustradas porque elas não querem crescer, elas não têm interesse em crescer, em conhecer, já que nós temos essa possibilidade. Você está ligado no ministério que é espiritual, muito espiritual. Amém, amados? Amém. E que você possa ser cheio do Espírito Santo a cada dia. Amém. Você sabia que na igreja primitiva eles foram cheios do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes? Mas eles começaram a caminhar e Deus começou a fazer grandes coisas, mas de repente eles entenderam que tinha mais. Que não era só aquilo. Que tinha mais unção, tinha mais poder, tinha mais revelação de Deus, tinha mais revestimento. E aí eles oraram com muita ousadia e intrepidez, oraram e falaram com Deus, e diz que naquele dia, depois do dia de Pentecostes, diz que eles foram cheios do Espírito Santo, de novo. Então nós podemos ser cheios do Espírito Santo a cada culto. Amém. Amém? Amém. De fato, Deus pode trazer o avivamento, porque Ele quer fazer isso. Amém. Mas desde que o nosso coração realmente almeje isso, e queira isso, busque isso. Porque não há nada melhor do que nós sermos cheios. E nós podemos ser usados por Deus, sermos vasos do Senhor, cheios da sua unção. Amém, queridos? Amém. Mas veja bem, eu quero te dar uma introdução, já que eu vou falar do campo espiritual. Amém? Amém. Veja bem uma coisa. A palavra de Deus tem 4 pesos distintos. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas eu descobri hoje que tem mais um peso. São 5 pesos distintos da palavra de Deus. Por exemplo, não leve como pejorativo isso, porque é um fato. As pessoas que têm um entendimento raso, mas elas querem crescer. Elas almejam crescer. E elas vêm porque elas querem crescer. Então, para essa pessoa vem um peso de edificação. A palavra traz um peso de edificação para essas pessoas. Porque Deus conhece o coração de cada um, Ele vê o coração. Né? Vocês sabem muito bem disso. E tem outras pessoas, distintamente dessas, que
elas têm um conhecimento raso, mas elas não querem crescer. Elas julgam que isso já é o suficiente, que para elas tá bom ficar ali naquele patamar. E para essas pessoas, a palavra de Deus vem com o peso de um fardo. Elas sentem um fardo, elas sentem sono, elas sentem cansaço espiritual. Por quê? Elas não estão interessadas em crescer. Então vem a palavra com esse tipo de peso. Para outras pessoas que já têm um crescimento espiritual, elas já estão em um certo patamar espiritual, a palavra de Deus vem com peso de revelação, vinho novo. Quando Jesus fala do vinho novo, quando ele transforma a água em vinho, ali está significando a revelação da palavra, a revelação de Cristo. Então, para essas pessoas, vem como revelação, porque elas vão captar mais facilmente, já que elas são mais crescidas espiritualmente. Então, acontecem essas coisas, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus. Mas tem outras pessoas que já julgam conhecer. Elas se julgam conhecedoras. E Paulo fala assim, aqueles que pensam saber alguma coisa, ou aqueles que pensam ser alguma coisa, não sendo nada, enganam-se a si mesmos. Então, para essas pessoas, a palavra de Deus vem com peso de julgamento. Porque elas vêm para julgar a palavra que está sendo ministrada. Então, vem com esse tipo de peso. Vem com peso de julgamento, porque quem julga é Deus, né? Não podemos julgar ninguém. Mas a própria palavra que não julga. Por isso que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vem para dividir alma e espírito, ela vai até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Então a palavra, quando chega, ela já sabe o que tem que fazer na sua vida. Amém, amados? Então tem esse tipo de peso. Em cada situação, depende do que a pessoa quer com Deus. Mas que você esteja aqui para querer crescer, para querer avançar, para querer ser usado por Deus, para querer ser referência dele na terra. Amém, queridos? Glória a Deus. E como nós somos seres espirituais, e nós vamos entrar muito no campo espiritual, eu quero te falar algumas coisas que Paulo disse pelo Espírito Santo, e que vocês vão entender que Paulo falou de guerra, Paulo falou de armadura. Paulo falou, por exemplo, lá em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais. Amém? Você nunca pode agir pela tua carne, senão você vai se dar mal. O Espírito Santo não vai poder te encher, não vai poder te usar, não vai poder te revestir, porque você está agindo contrário ao Espírito. Então, as tuas armas são espirituais em Cristo Jesus. Amém, amado? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Põe a mão na sua cabeça. Diga comigo. Senhor, cubra-me com teu sangue. Senhor, cubra-me com teu sangue. Unja minha mente. Areja minha mente. Unja o meu espírito. E unja o meu corpo. Para que eu receba a tua palavra. Em nome de Jesus. E eu cresça, eu avance, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uma outra coisa que ele disse, para você ver como o campo espiritual é importante, abra lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Você pode pular em nome de Jesus. Nossa. Aqui, na minha nuca. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Pois não temos, eu acabei de falar agora há pouco, de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Viu que ele falou mundo tenebroso. Nós somos enviados como
cordeiros no meio de lobos. Por isso que nós precisamos saber, precisamos conhecer isso. Senão nós vamos apanhar. Você não vai apanhar em nome de Jesus, amém, amados? Amém. Uma outra coisa que ele fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Amém? Amém. Ok. Para que sejais irrepreensíveis, olha só, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha o que o mundo é. Eu estou falando que o mundo é, que nós andamos aí no meio disso aí. Nós andamos no mundo de Satanás. Sabia disso? Que a igreja, como Satanás, ocupam o mesmo espaço, ou dividem o mesmo espaço. Mas nós estamos aqui para entrar lá e resgatar vidas. E Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Veja só, por isso que nós precisamos ser espirituais. Precisamos orar mesmo. Eu vou falar algumas coisas sobre isso. Precisamos buscar mesmo. Ainda mais nestes dias em que a vinda do Senhor se aproxima velozmente. E que o mundo está cada vez pior, as guerras. Eu não queria falar sobre isso, mas, por exemplo, se você for começar a ver, desde o século XIV, século XV, evidentemente a população do mundo foi aumentando. Mas, por exemplo, lá atrás, no século XVI, se não me engano, a população era 490 milhões de pessoas na Terra. E naquele tempo morreram, mais ou menos, entre situações de embate, de guerra ou de doença, morreram mais ou menos 0,9% da população mundial. Ou 0,7%, se não me engano. Bom, aí a população foi crescendo. Chegou no século... Eu vou adiantar um pouco, para a gente não patinar muito nisso. Chegou no século XIX, século XX, a população chegou a 2 bilhões e 500 milhões. Amém? E nessa época, morreram quase 5% da população entre as guerras e as doenças que existiram na época. Olha só. A coisa foi aumentando, o mal foi aumentando, e as guerras elas foram aumentando. Hoje, no século XXI, acontece uma guerra a cada a cada 9 meses. A cada 9 meses acontece uma guerra. Quantas guerras nós já tivemos agora a partir do século XXI, a partir do ano 2000? Por exemplo, quando derrubaram as Torres Gêmeas, teve a guerra do Afeganistão, depois teve a guerra do Iraque, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Quanta gente que morreu? Morreu muita gente. Depois disso teve a guerra do Paquistão, teve a guerra da Síria, teve a guerra, muitas guerras na África, muitas rebeliões na África, muitos levantes na África, morreram milhares e milhões de pessoas. Teve a guerra dos 6 dias, em 1967, em Israel, contra os países árabes que invadiram Israel, mas Israel saiu vitorioso, porque Deus fez a obra lá, amém, amados? E assim começou a acontecer. Assim começou a acontecer. Mas, principalmente agora, depois do ano 2000, é uma guerra a cada 9 meses. Então, você pode ter certeza, neste tempo vai morrer muita gente. No tempo da tribulação, vai morrer 1/3 da população do mundo. Para pensar nisso. Mas nós já vamos estar lá com o Senhor, amém, amados? Nós já vamos estar lá glorificados na mesa do banquete, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor construiu para nós, em nome de Jesus. Só para você entender como é corrompido o mundo, como é tenebroso o mundo e o que temos que enfrentar aí. Mas o Senhor, Ele dá a capacitação, Ele te reveste, Ele te dá as armas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Amém? Agora, eu falei sobre cordeiros, ovelhas no meio de lobos. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 16.
Por meio daquele que nos amou, nós somos mais que vencedores. Diante de tudo isso, veja bem quanta coisa acontece por aí. A cada dia, eu nem ligo mais a televisão para ver essas coisas, porque é tanta desgraça. Mas tudo bem. Mateus 10,16, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, olha o que ele diz, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Seja esperto, seja percebido. Seja conhecedor da palavra, seja conhecedor das coisas espirituais. E você conhece muito bem o campo espiritual através da palavra. Movida pelo Espírito Santo, ou guiado, você guiado pelo Espírito Santo na palavra, você vai buscar, você vai escavar a palavra, vai ter grandes revelações de Deus para que você de fato vença muitas circunstâncias na sua vida. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá, vamos à mensagem. Eu quero falar sobre os libertando do espírito de Amã. Deus me levou a ver isso pelo seguinte. Eu comecei a perceber de uns tempos para cá, não só aqui na nossa igreja, mas no geral, amém, queridos? Amém. Que estava havendo desânimo na vida das pessoas, indiferença, apatia, insatisfação, depressão, angústia, opressão. As pessoas parecem que estão andando por outra maneira de caminhar, por um outro caminho. E você olha, muitas pessoas, parece que elas estão distantes de Deus, ou distantes das coisas espirituais. Parece que elas estão vagueando, ou vagando, né? Elas não estão se apercebendo das coisas. Mas vamos lá. E eu fui buscar, através disso, porque isso começou a me incomodar. Senhor, mostra o que está acontecendo. O que é que está acontecendo nesses dias? Você sabia? Agora eu me lembrei do negócio que eu queria falar de manhã. Aliás, estava lotado aqui de manhã. Mas você está aqui, amém? Amém. E está cheio de anjos aqui para você entender, em nome de Jesus. Amém. Os anjos estão aquartelados aqui para te sustentar, para ministrar a sua vida. Amém? Para te suportar, para te guardar, porque tem anjos guardiões aqui também. Glória a Deus, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Vocês já ouviram falar do tal do CERN? Quem ouviu falar do CERN? Esse CERN é o seguinte, foi algo que foi construído debaixo da terra, subterraneamente, na Suíça, que é um tubo circular de 113 quilômetros, que tem como objetivo fazer a colisão de partículas. Então, para resumir a história, estão querendo brincar de Deus. Porque eles querem descobrir a origem do universo, a origem da criação. E nós sabemos muito bem que Deus criou os céus e a terra. Amém, queridos? Aleluia. Então, olha só que terrível isso. Esse colisor de partículas, essas partículas, elas correm mais do que a velocidade da luz dentro dessa tubulação em circunferência. Vai vendo a coisa. 113 quilômetros. E na entrada do CERN, eles colocaram a imagem da deusa Shiva. O que é Deus Shiva? O demônio Shiva. Diz que é o demônio da destruição. Eles mal sabem disso. Estão sendo guiados por Satanás mesmo. E esse CERN, isso já está acontecendo, que está saindo na própria imprensa, que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, tem lá mais de 150 cientistas e físicos, os mais gabaritados do mundo. Os melhores do mundo, eles colocaram lá para descobrir este negócio. E muitos deles, isso saiu já na imprensa, estão vendo demônios lá dentro. Demônios estão aparecendo literalmente. Eles estão falando que são ETs, mas são demônios, eles estão vendo demônios e muitos estão falando demônios mesmo. E o que está acontecendo com esse CERN?
Esse cerne, lógico, por uma permissão de Deus, não cai uma ave do céu sem que Deus não permita, amém, amados? Glória a Deus. E o que está acontecendo com esse cerne? Está havendo liberação de demônios na terra. Vai entendendo. Deus está permitindo isso. E uma das coisas é que nós estamos sendo testados, provados por Deus. Mas nós somos em Cristo mais do que vencedores. Porque Deus vai nos avisando e Deus vai revelando as coisas para nós, amém, amados? Então eu comecei a prestar atenção nessas coisas e Deus acabou me revelando que esse espírito que está agindo é o espírito de Amã, que é o espírito amalequita. Eu vou falar aqui para vocês, até passei isso para a intercessão, quando nós fizemos reunião. Está aqui, Amã, o espírito de Amaleque. Olha o que diz. Amã era filho de Amedata, o Agagita, sendo assim da realeza amalequita. Fato que explica o ódio que sentia pelos judeus. Era servo do rei Assuero da Pérsia e tornou-se primeiro-ministro do império da Pérsia. Tramou a destruição de Mordecai e todos os judeus no império, retratando-os como indesejáveis e violadores da lei. Orgulhoso e soberbo, foi humilhado e desmascarado pela rainha Esther. A rainha Esther aponta para a igreja, amém? Amém? A igreja é a noiva de Cristo, é a rainha. Amém, amados? É a ungida. Esther significa Esther, mas também significa ungida. A igreja é ungida pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Então Deus está revelando para a igreja. Em um banquete oferecido ao rei, morreu na forca que havia preparado para pendurar Mordecai, que era o tio da Esther, era um judeu que ficava na porta do palácio. Mas vamos ver como age esse espírito na igreja. Ok. Os relatos bíblicos nos dão informações práticas e importantes sobre as características singulares dos amalequitas. São oportunistas. É um espírito oportunista, procurando momentos de vulnerabilidade para nos atacar. Quando você está desapercebido, quando você está assim meio distante, quando você não está buscando, não está lendo a palavra, não está buscando conhecimento. Então, ele percebe que você está vulnerável. Por isso que é bom você ler a palavra, você orar todos os dias. Porque os dias são maus. Jesus falou isso, os dias são maus. Amém? Mas nós somos os vencedores do Senhor aqui, amém? Porque Ele nos sustenta. Aleluia. Então vamos lá. Os amalequitas, o espírito, procuram invadir o nosso território quando estamos ausentes, ou, é isso que eu falei, tá? Eu acabei de falar, ou despercebidos, na tentativa de tirar tudo que é mais valioso para nós. Aconteceu isso com Davi, quando ele estava acampado lá em Ziclag, veio esse exército, os amalequitas, esse bando de amalequitas, e destruiu tudo, queimou tudo, levou as mulheres deles, deixaram eles em grande aflição, em grande angústia, a ponto de Davi chorar diante de Deus. Eles queriam até apedrejar Davi por causa disso, mas Davi foi buscar o Senhor, e quando ele buscou o Senhor, ele perguntou: Senhor, eu vou alcançar os inimigos, eu vou destruí-los. Vai, Davi, que você vai destruir, vai alcançar. Amém? Mas depois eu vou falar aqui como é que é isso. Então vamos lá. O principal alvo dos amalequitas é atacar a família. Seu propósito principal é manter as pessoas cativas como escravas, com mentalidade distorcida, através do medo e da opressão. Então você também está percebendo muito medo e opressão no meio do povo de Deus. Você está comigo aqui? Você está entendendo? Você está percebendo o que está acontecendo? Mas hoje vai cair por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Os amalequitas, no meio de um grupo, buscam promover contenda, descontentamento. O que está acontecendo? Descontentamento. Divisões para difamar, fatigar, deprimir, angustiar e desmotivar a liderança, espírito do Amaleque. Está acontecendo isso por aí ou não? Está acontecendo isso aqui ou não? Está acontecendo. Estava acontecendo. Amém. Mas agora você vai ficar esperto. Ok. O plano do amalequita, do espírito, é tornar o grupo desmotivado, acomodado, desinteressado. O que nós estamos vendo nesses dias? As pessoas estão acomodadas, desinteressadas. Muita gente infiel,
muita gente que não dizima, muita gente que não oferta por causa desse espírito, que vem e fala um monte de besteira, e muita gente está caindo nessa e sendo contaminado por esse espírito. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? E por isso que muita gente está encontrando dificuldade financeira, dificuldade nas suas casas, nas suas famílias, porque ela está com a família. Negligente. O espírito amalequita é um espírito de cansaço espiritual na igreja. Gosta de atacar quando percebe fragilidade e desgaste. O que está acontecendo? Modo de atuação dos amalequitas não tem o propósito de matar, mas de enfraquecer, para comprometer o crescimento. Uau! Você pode perceber que tem muita gente se sentindo fraca. Verdade ou não que estou falando? Estou falando nenhuma bobagem aqui. Estou falando o que está acontecendo. Uma coisa que está me incomodando. Mas glória a Deus, porque Deus é o Deus da revelação. Ele é a própria revelação da vida. Aleluia. Então vamos lá. Compromete a unção. Uau. E as conquistas na vida pessoal, familiar e ministerial. Aí vem. Embora ataquem pela frente, confrontando a liderança, seu principal modus operandi é pela retaguarda, em forma de retaliações e dissimulações. Quando você vê pessoas que estão dissimuladas, elas estão agindo através do espírito da Amalequita. Tem muita gente dissimulada hoje, que fala uma coisa, mas na realidade aquilo que elas estão falando não é a verdade. Por detrás há outro tipo de ação e atitude. É o espírito maldito do Amã. Quantas pessoas que estão se escondendo atrás de mentiras. Elas nunca se abrem, nunca falam o que elas têm. Elas são muitos, são crentes aparentes. Meu Deus. E acabam sofrendo depois, né? Sua marca de atuar é atuar com fingimento. É isso que eu estou falando, disfarce, escondendo as reais intenções e sentimentos. Deus! É o que está acontecendo nas igrejas, não estou falando só aqui, amados. Nas igrejas, de uma maneira geral. É impressionante, isso está no mundo inteiro. Mas em nome de Jesus está sendo desmascarado esse espírito. Aleluia. Não cuida dos que lhe servem. Quando não tem mais utilidade, descarta o espírito. Para vencer principados desta natureza, é preciso persistência e perseverança. Tiago capítulo 1 diz assim, que a perseverança termina a obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. É só a perseverança, a nossa perseverança, que vence essa situação. E nós vamos perseverar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o que aconteceu? Como é que foi derrotado esse espírito lá no tempo da rainha Esther? Vamos abrir no livro de Esther. Nós sabemos muito bem que a Esther, ela era uma judia, sobrinha de Mordecai. Esse Mordecai, tio da Esther, ficava na porta do palácio. Todos os dias ele estava lá. Parecia um guardião. Tremendo, né? E foi estratégico da parte de Deus que Esther estivesse lá no reinado de Assuero, lá no palácio. Interessante que, entre todas as mulheres, ela foi considerada a mais bela e a mais formosa. Tanto é que, quando o rei Assuero viu falou, não, é essa que vai ficar no lugar da Basti. Porque tinha uma rainha que o rei a convidou para ir no banquete do vinho, ela não foi, ela se recusou. E recusar um convite do rei, desse rei na época, era mortal. Não podia recusar. E ela foi relegada a segundo plano e o rei Assuero acabou escolhendo Esther porque viu a formosura de Esther. Olha que tremendo, olha como foi estratégico isso. Bom, ela veio a se casar com o rei Assuero. E aí, este Amã começou a querer matar, destruir todos os judeus, porque ele tinha ódio dos judeus. E ele, quando foi levantado como primeiro-ministro pelo rei Assuero, onde ele passava, as pessoas se prostravam diante dele.
Quando ele saía, estava lá no seu cavalo, as pessoas se prostravam. Mas tinha um que não se prostrava, o judeu Mordecai, o crente Mordecai. Amados, nós não nos prostramos para homens, nós não nos prostramos para imagens, nós não nos prostramos para as necessidades, nós não nos prostramos para qualquer instituição terrena, amém, queridos? Nós não nos prostramos para aquilo que nós precisamos, muitas vezes. Quantas pessoas se prostram diante das suas necessidades, ou diante dos seus problemas, diante das suas circunstâncias? Tem muitas pessoas que estão prostradas diante disso, mas nós não nos prostramos. Nós só nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso, diante de Jesus Cristo. Amém, amado? Aleluia. Se lembra lá do caso de Sadraque, Mesaque e Abednego? Estavam nessa mesma Babilônia. Fizeram uma estátua de 6 metros, né, se não me engano, do Nabucodonosor. E todos tinham que se dobrar a estátua. Aí vieram Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam junto com Daniel lá na Babilônia. Eles não se prostraram. Eles falaram, vocês têm que se prostrar. Nós não nos prostramos. Então, fizeram lá fornalha de fogo, porque todo aquele que não se prostrasse ia ser lançado naquela fornalha. Então eles iam lançá-los na fornalha. E eles disseram assim, olha, nós não vamos nos prostrar, nós não nos prostramos diante de imagem nenhuma, diante de homem nenhum. E mesmo que nós sejamos jogados aí na fornalha, se Deus quiser, por bem, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, tudo bem, não vai nos livrar, mas nós não vamos nos prostrar. E diz que mandaram acender 7 vezes mais a fornalha. Então imagina aquilo como é que estava. E eles lançaram os 3 amarrados na fornalha. E só que o rei Nabucodonosor, quando ele olhou dentro da fornalha, ele viu 4 homens. Ele falou, nossa, eu vejo um 4º homem lá. E ele se parece com o filho dos deuses. Era Jesus Cristo que estava lá dentro, amado. Oh, glória a Deus. E eles foram livres, porque eles não se dobraram. Quando você não se prostra diante de certas situações, o que vai acontecer? Deus vai te honrar. Amém? E esse Mordecai não se prostrava, e ele ficava mais irado ainda. Então, o que ele fez? Ele arrumou um jeito de fazer um decreto para destruir Mordecai e todo o povo judeu em todas as províncias. E o rei acabou assinando isso. E quando eles ficaram sabendo, Esther ficou sabendo, ela pediu para falar com Mordecai. Nós vamos adiantar aqui o assunto. Esther, capítulo 4. Amém? Vamos lá, capítulo 4, versículo 15. O decreto já havia sido lançado. Eu preciso te contar parte dessa história para você entender que daqui que veio esse espírito, e esse espírito age na terra. E age, sobretudo, nas igrejas, conforme eu estou falando para vocês. Agora, a antiga aliança, olhando a antiga aliança, você vai descobrir muitas coisas a respeito do reino espiritual, mas só se você conhecer o Novo Testamento, a nova aliança, o Espírito de Deus vai te revelar muitos principados e potestades lá na antiga aliança, e que agem hoje no mundo. E aí, no capítulo 4, versículo 15, então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, não comais, nem bebais, durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu, as minhas moças, também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Esther lhe tinha ordenado. Esther é a igreja. Glória a Deus. A igreja. Vamos ver aqui. No 3º dia do jejum, vestiu-se Esther com seus trajes reais, e se pôs no pátio, capítulo 5, versículo 1, e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente à sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente da entrada. Ela podia morrer ali, porque ela não podia ir lá sem que o rei autorizasse. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela. Amém? Aleluia. Deus vai se agradar de nós.
e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Agora, ouro representa o Espírito de Cristo, a divindade. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: o que é que tens, rainha Esther? O qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Foi solícito a ela. Olha que tremendo. Respondeu Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe preparei. Na casa dela. Ô louco! Disse o rei: fazei apressar Amã, para que cumpramos a vontade de Esther. Vindo o rei Amã ao banquete que Esther havia preparado. Perguntou o rei a Esther, no banquete do vinho: qual a tua petição? Ser-te-á concedida. E qual é o teu rogo? E se dará, ainda que seja metade do reino. Respondeu Esther: minha petição e desejo é, se achei favor perante o rei, e se parecer bem ao rei conceder-me a minha petição, e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã amanhã ao banquete que lhe hei de preparar. Então responderei à pergunta do rei. Saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, versículo 9, mas vendo a Mordecai à porta do rei, e que não se levantava nem mostrava temor diante dele, Amã encheu-se de furor contra Mordecai. Agora presta atenção, Esther representa a igreja. Aqui é a casa de Esther, a casa da igreja. Você veio para o banquete, e o banquete é você comer a palavra, receber a palavra, ser instruído pela palavra, amém? E o vinho, porque ela falou banquete do vinho, vinho é revelação, vinho novo. Você está recebendo vinho novo, a revelação do Senhor, amém? Na casa do banquete, na casa de Esther, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, assim foi, e Amã se apressou, foi lá para ir no banquete, mas só que, naquele ínterim, como ia ser no dia seguinte, o rei foi dormir, mas ele não conseguiu dormir. Olha o que o jejum provoca. Alô? Olha o que o jejum provoca. Ele ficou incomodado por alguma razão. E no capítulo 6, versículo 1, naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do reino, do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito, olha o que Deus fez. Preparou tudo no momento certo, para honrar Mordecai e honrar o povo de Israel. Aleluia. Deus vai te honrar, amados. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que se tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai. Ele ficou intrigado. Os moços do rei e seus servos responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele tinha preparado. Deus vem no momento certo, na hora certa, no milésimo de segundo certo. Amém, amados? Amém. Os céus estão abertos. Amém? Amém. Aleluia. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Versículo 6. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem a quem o rei se agrada de honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: eu sou o bambambam, eu que vou ser honrado. Ele pensava ele: quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agradar honrar. Sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça a coroa real. Então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei. E pensando que era ele. E vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo o que disseste.
Amã tomou os trajes do cavalo, vestiu Mordecai e levou a cavalo para as ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou correndo para casa, com a cabeça coberta de pesar. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo o que se lhe tinha acontecido, os seus sábios. E Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Então eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei e apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Uau! Aqui, amados, houve uma denúncia. Esta pregação, essa ministração, serve como denúncia desse espírito. Glória a Deus? Ok. E aí aconteceu lá o banquete. E no capítulo 7, de sorte que o rei com Amã, é meio longo o texto, mas eu preciso ler. Foram se banquetear com a rainha Esther. Enquanto bebiam vinho, no segundo dia, perguntou o rei: qual é a tua petição, rainha Esther? E se dará. E qual o teu rogo? Até metade do reino ser-te-á concedido. Então respondeu a rainha Esther: ó rei, se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu rogo. Pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o adversário não poderia ter recompensado a perda do rei. Perguntou o rei a Assuero, rainha Esther: quem é e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário, o inimigo, é o perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Ele estava indignado, enraivecido. Mas Amã, percebendo que o rei já havia determinado o mal contra ele, ficou a fim de rogar a rainha Esther por sua vida. Assim que o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete, Amã estava caído sobre o divã em que se achava Esther. Então exclamou o rei: quereria ele também violar a rainha na minha presença nestas casas? Assim que esta palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, a forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Disse o rei: enforcai-o nela. Então presta atenção. Deus vai usar os planos do inimigo para que o próprio inimigo caia no seu próprio plano. O inimigo se arma, o inimigo apronta, o inimigo cria esquemas para que Deus te levante. Pense sempre nisso. Isso vai servir de degrau para você chegar mais perto da presença de Deus. Isso vai servir de degrau para Deus te honrar. Amém? Você está na casa de Esther, está vendo uma denúncia aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que isso não parou aí. Porque o rei não podia revogar o que ele havia selado com o anel. Mas ele permitiu que o povo de Israel se defendesse. Lógico. E quando vieram para destruir Israel, Israel se defendeu e destruiu todos os inimigos. Oh, glória a Deus! Em todas as províncias, Israel estava ungido para isso. E o Senhor está te ungindo hoje. O Senhor te unge para a peleja, porque o Senhor peleja por ti. Amém, amados? Oh, glória a Deus! É uma questão de obediência para Deus pelejar para ti, por ti. Amém? E o que eles fizeram? Eles pegaram os 10 filhos de Amã, porque aquilo representa os asseclas de um espírito. Porque um espírito ele não age sozinho. Então, como ele tinha os 10 filhos, e isso, como eu te falei, representam 10 demônios também, eles também destruíram os 10 filhos de Amã, para não ficar nenhuma raiz, para não ficar nenhum demônio. É o que vai acontecer, em nome de Jesus. Além do Amã, do espírito do Amalequita, estar sendo denunciado, também a curriola dele está sendo denunciada, em nome de Jesus. Amém, amado? Mas nós vamos nos revestir para isso, em nome de Jesus.
Oh, glória a Deus! Deus está nos ungindo para isso. Foi a partir dali que surgiu a festa do Purim. Foi nesse tempo. Isso tem até hoje. Eles celebram até hoje lá em Israel, entre os judeus. Mas, amados, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou te ungir hoje. Nós vamos te ungir. Amém? E eu falei isso com a intercessão. E o que vai acontecer? A intercessão, eu junto com a intercessão, eu e o apóstolo, nós vamos jejuar esses 3 dias. Porque isso vai dar força para que esse espírito caia efetivamente. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então nós vamos jejuar, você não precisa se você não quiser ou não puder. Mas se você quiser jejuar, porque isso não está sendo imposto. Mas se você puder jejuar, isso vai ser uma bênção, porque isso vai nos fortalecer também. Porque lá naquele tempo, todo o povo judeu jejuou. Pela rainha Esther, e ela também jejuou. E a Esther, como significa igreja, eu indicaria, eu sugeriria que você pudesse também fazer esse jejum. Mas isso fica a teu critério. Eu não quero impor isso, você não pode, não faça. Mas esse jejum é só de líquido. 3 dias. Bom, isso não mata ninguém. Isso faz até bem para a tua saúde. Amém, queridos? E vai fazer bem também, em nome de Jesus, sim. Agora, uma coisa que está acontecendo nesses dias. Vir no culto, ou vir na igreja, uma vez por semana, é pouco. Não serve para muita coisa. Tudo bem que você recebe a palavra, você é edificado, mas é pouco. Olha só o que está acontecendo. Uma vez por semana. Tudo bem, tem quinta também. Mas quinta, tem menos gente. Agora essa quinta foi surpreendente, porque encheu quase esse lugar. De repente começou a chegar gente, e eu percebi que Deus estava trazendo essas pessoas. Foi tremendo aquele dia. Deus curou, Deus libertou pessoas. Foi fantástico. Agora, precisa ser fantástico sempre, amém? Você precisa querer vir. É o seguinte, Deus não quer que você venha na igreja. Sabia disso? Deus não quer. Deus quer que você queira. É diferente, amém? Deus não quer, Deus quer que você queira. A mesma coisa para ofertar e dizimar. Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você queira fazer isso. É diferente, como lá na igreja primitiva. Deixa eu te falar aqui sobre a igreja primitiva. Porque isso dá força para nós. Isso cria uma atmosfera poderosa na nossa vida. Não só aqui na igreja, mas na sua casa, todos os dias. Olha o que acontecia lá. Por isso que aquela igreja era forte. Aquela igreja era revestida de poder mesmo. Atos capítulo 2, versículo 46. Como é que eles faziam lá? Como é que eles praticavam lá? Perseverando, unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa. E comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles tinham a maior satisfação. Eles vinham por causa da unidade, por causa da comunhão, do poder do Espírito Santo, amados. Todos os dias. Ah, mas eles não tinham tanta coisa para fazer como temos hoje. Não, hoje você tem muitas facilidades. Você tem a internet, você tem lá teu celular, que você vê as mensagens. Será que isso não está tomando seu tempo? Eu falei aqui na quinta um negócio. Já pensou dar umas certas explosões solares? E essas explosões solares, de repente, danificam uma grande parte dos satélites, a ponto de isso interferir na comunicação. De repente, caem os celulares, caem os sinais de tudo, das TVs a cabo, porque cai tudo, hein? Se der um pane aí nos satélites, cai a internet, e aí? Vai ser bom, não vamos precisar pagar conta nenhuma. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Já pensou? A pessoa ficar sem WhatsApp? Já pensou se ficar sem WhatsApp? Ficar sem comunicação? Eles não tinham isso. Eles se comunicavam muito bem entre eles, porque eles estavam todos os dias juntos, amém? Esse negócio, esse tipo de comunicação que tem hoje, tudo bem, se você usar como uma boa ferramenta para evangelizar, para falar das coisas de Deus, é uma coisa. Mas se você usar para qualquer tititi,
e não sair lá do WhatsApp, aí é ruim. Isso vai te prejudicar. Mas já pensou se acontece um negócio desse? Hã? Como é que faz você sem o tal do WhatsApp? Como é que faz? Como é que você se viraria? Eu creio que ia se manifestar o espírito de WhatsApp em muita gente. Hã? O demônio WhatsApp ia se manifestar na vida de muita gente aí. Porque ia ser uma tal de corre, corre. E agora? Mas você tem o maior comunicador do universo chamado Espírito Santo de Deus. Pode cair o WhatsApp, pode cair satélite, pode acontecer o que for. Você tem o Todo-Poderoso que está na sua vida. Hein? Glória a Deus. Você pode ter certeza. Se acontecer isso, nós vamos vir todos os momentos para a igreja, todos os dias para a igreja. Porque a nossa comunicação vai ser aqui. Você vai ver as igrejas cheias como você nunca viu. E aí? Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso, amados. Amém? Olha aqui. Atos 2,46. Eu já li. Agora outro lugar também, para você não dizer que só tem aqui. Atos 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo, todos os dias. No templo e nas casas. Eles ceiavam, celebravam a ceia do Senhor todos os dias, amados. Isso é o que é buscar Deus. Isso era uma coisa fantástica, por isso que havia uma atmosfera poderosa naquele lugar. Todos que chegavam lá em Jerusalém eram curados. A própria atmosfera curava as pessoas. Todos. Diz aqui, ó. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Na quinta-feira, não sei quem me falou, o Paulo Boff, eu ia lá na frente para receber oração, mas de repente eu fui curado. Eu não estava sentindo mais nada do que estava sentindo. Eu não precisei ir lá para pedir oração. Mas vão acontecer dias que quando as pessoas chegarem lá embaixo, já vão ser curadas. No caminho já vão ser curadas. Como aconteceu lá na Rua Azusa, mas vai acontecer muito mais forte ainda em nome de Jesus. Porque o avivamento que virá vai ser o maior da história. O maior, porque vai entrar em toda a face da terra isso. Eu creio, porque nós somos a Esther, a igreja ungida. Os ungidos de Deus, em nome de Jesus. Então, vamos fazer o seguinte, amados. Nós vamos ungir vocês. Só para selar a palavra. Amém? Não é para você jejuar, mas se você sentir, e que Deus faça você sentir isso, que você jejue. 3 dias, até quarta só. Porque foi no 3º dia que ela entregou. Amém? Ok. Eu queria chamar aqui os pastores. Não tem presbítero aí hoje. Estava de manhã, acho que vieram todos de manhã. Mas glória a Deus. A tua vida vai ser uma referência. Amém? Glória a Deus. Você entendeu o que você ouviu hoje aqui? Amém ou não? Amém. Não fica boiando, hein? Glória a Deus. Amém. Vem para cá. Vem na frente. Só vamos selar, para selar a palavra. Bom, eu vou ver vocês. Glória a Deus. Aleluia.
Coração é teu pra sempre e sempre. Coração pra sempre e sempre. Todos foram ditos, alguém ficou sem? Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Tu és o único digno de ser louvado, glorificado, exaltado, o Deus da revelação, o Deus do renovo, a nossa rocha, a nossa pedra angular que os construtores rejeitaram, veio ser a pedra de esquina, o Rei da glória, o Rei dos reis, o prometido das nações, o Alfa e o Ômega, o que não tem princípio nem dias e nem fim de dias, a videira verdadeira, o advogado, a raiz de Jessé, o filho de Davi, a luz do mundo, o verbo de Deus, o pão vivo que desceu do céu, aleluia! Rei da glória, quem é o Rei da glória? É o poderoso da batalha. Ei, Jesus, tu és Deus, amado. Vamos aproveitar a unção. Eu não vou tirar oferta de você. Eu não vou pedir para você coisa alguma. Mas eu vou ministrar. E eu quero quebrar hoje aqui um paradigma. Não dá nada ainda, não dá nada. Não. Peraí, segura o seu Jânio. Então os que já puseram vão ter que vir de novo. Você tem que esperar ministrar. De repente você ia dar 10 mil, dá 50. E sai 50 vezes mais abençoado. Ok, Lucas 12, 44, 41. Não, Marcos 12, 41. Eu quero quebrar esse paradigma hoje aqui em nome de Jesus. Porque muita gente entende errado isso. Você vai entender certo. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio. Espera aí um pouquinho. Tinha tantos lugares para Jesus sentar. Onde que ele foi sentar? Hein, pastor? Onde que ele foi sentar? Diante do gasofilácio. Não no gasofilácio, diante do gasofilácio. Diante. Ele sentou aqui. Ou aqui. Uma cadeira aí. Dá uma cadeira, por favor. Jesus sentou-se aqui. E ficou olhando as pessoas trazendo as ofertas. Já pensou? Jesus, o Filho do Deus vivo. O que criou todas as coisas, porque foi por meio dele que tudo foi criado. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele sentou. Observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Ele observou como era colocado o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes.
Todos deram do que lhe sobrava. Mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Vamos supor que ela tinha um sustento para 2 meses ou para 1 mês. Ela deu todo o sustento dela. Todo. Agora, e os outros? Eles vinham aqui. Vem aqui. Faz que você vai pôr alguma coisa. Você é rico, você é milionário. Eu profetizo. Jesus olhando. Ele deu sobra. Ele deu sobra. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Tu és sobra para mim, Deus. Tu és mendigo. Porque sobra, as pessoas dão para mendigos que estão na rua pedindo. Então estão chamando Deus de mendigo. Eles estavam chamando Deus de mendigo. Então uma coisa, um dos paradigmas que eu quero quebrar. Ah, mas não importa o valor, importa o coração. Importa o valor, sim. Pelo valor que Deus vai conhecer o coração. Deus Santo. Como as pessoas entendem errado as coisas. A palavra. Agora, olha o que diz aqui em Lucas. Eu vou te provar que Deus olha o valor para ver como está o seu coração diante dele. Lucas, capítulo 6, 38. O que você falou? Agora vem a dona Raquel e a dona Helena. Uau! Traz um envelope assim, ó. Assim. Jesus está aqui. Está vendo, meus discípulos? Os ricos lançaram sobras para Deus e o chamaram de mendigo. O Senhor vale uma sobra. Então ele estava olhando o valor. Você rico, deu 20 mil reais. Mas é sobra, você podia dar 100. Você podia dar 100, podia dar 100. Mas você deu 20. Você deu uma sobra. Aqui diz assim, mas essas 2 viúvas, elas deram mais do que todos, porque deram todo o sustento. Uau! Dai e dar-se-vos-á. Você vai ver da medida aqui, do valor. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a medida com que medirdes, vos medirão também. Como que não importa o valor? Olha o que Jesus está falando. Esse mesmo Jesus que estava diante do gasofilácio, esse mesmo Jesus está falando essa palavra. Dependendo do que você dá, vai vir esta medida. Então receba aí as viúvas. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Uau! Agora vocês vão trazer a fé. Dona Eulália, quando chegar em casa, você vai conversar com a senhora. Estou falando sério.
te adorarei. Te adorarei, vivo só. Levanta suas mãos. Fica de pé. Diga comigo, Pai eterno. O Senhor é um Deus rico. O Senhor não é mendigo. Porque o Senhor fez a maior obra. Que todo o dinheiro do planeta seria insuficiente. Tu compraste a minha vida pelo teu sangue incontaminado que foi derramado naquela cruz. O Senhor ficou abandonado porque os nossos pecados estavam sobre o Senhor. O que fazia divisão entre nós e Deus, o que criava inimizade entre nós e Deus, estava sobre ti. Eu não quero te chamar de mendigo, mas de meu Senhor, meu eterno Salvador. Se não fosse o Senhor, eu nem estaria aqui. Eu nem existiria. Nem poderia estar aqui. Não poderia respirar. Mas o Senhor me deu a respiração. E me deu o teu Espírito Santo. Eu te agradeço por isso. Receba as ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem alguém doente aí? Tem alguém com dor, enfermo? Sente um pouquinho. Tem outra coisa que eu ia falar, acabei esquecendo, mas isso é rapidinho. Amém, queridos? Não fica triste comigo, não. Você sabe que existe armadura. Mas uma coisa que eu quero ministrar à sua vida é o seguinte. Muitas vezes quando vamos orar sobre a armadura, você pede para Deus colocar a armadura. Senhor, dá isso. Você que toma a armadura. Você não precisa pedir. Faz parte. Amém? Olha aqui. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 17, diz assim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Diga comigo, eu tomo toda a armadura de Deus. E aí ele vai falando, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Diga, eu tomo o cinturão da verdade. Eu tomo a couraça da justiça. Aqui, faz isso, cinturão da verdade. Põe a couraça da justiça, toma. Tomo os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Fala. Tomo, sobretudo, o escudo da fé, faz assim, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomo também
o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Isso faz parte da sua vida. Amém. Eu queria que as mamães ficassem de pé. De pé. Amém? Você entrega para mim, Kevin? Para cada mamãe uma flor. E nós vamos orar por elas. Amém. Tem alguma aí que quer ficar grávida? Quer ser mamãe no próximo ano? Aleluia. Glória a Deus. Enquanto ele entrega, nós vamos estar orando. Amém? Amém. Profético, profético. Aleluia. Eu quero abençoar você, mamãe. Declarar que você é preciosa para Deus. Que você sofreu as dores de parto para gerar os seus filhos. Quanta angústia você deve ter tido e veio aquela pressão porque você estava para dar à luz, vieram as contrações e você foi levado à maternidade. E ali, em dores, você gerou. Eu quero te abençoar. Eu quero declarar que você é bem-aventurada. Eu quero declarar que, a partir de hoje, vai ser gerada uma nova intimidade com Deus. Ou melhor, uma intimidade muito mais próxima com Deus. Que você vai ter sonhos proféticos a respeito da igreja, a igreja se multiplicando, crescendo para o conhecimento da glória de Deus. Eu declaro que a tua casa é frutífera, que os teus filhos são prósperos e que, de fato, você verá ainda muitos milagres. Verá ainda muita revelação de Deus na tua vida, na vida dos teus filhos. Eu declaro e profetizo que nenhum vai se perder. Em nome de Jesus, que isso vai ser o maior presente que você possa receber. Eu declaro cura sobre a tua casa. Eu declaro libertação e cura sobre os teus filhos. Eu declaro prosperidade do céu, de Deus, não a teológica, mas aquela que enriquece e não acrescenta dores. Em nome de Deus, eu declaro que vocês, mamães, vão ser, de fato, colunas cada vez mais fortes nas vossas casas. E que vão ser influenciadoras da parte de Deus. Para que muitos se convertam. Em nome de Jesus, eu declaro. Amém, mamães? Aleluia. Sobre ti também, tudo isso. Você recebeu. Amém? Nossa, foi tudo? Deu certinho? Glória a Deus. Alguém ficou sem? Não, né? Amém. Cadê? O Kelvin. Linda, que linda, obrigada. Eu recebo. Amém? Glória a Deus. Obrigada, gente. Ontem foi aniversário do apóstolo. Amém? Vamos abençoar a vida dele? Tá difícil aí, Carol? Cadê o Kelvin? Foi buscar? Tá aí, cadê ele? Não, tá aqui, ó. Pedi para pegar já, ele só ia pegar. Kelvin, corre aqui. Tadinho, ele foi buscar. É que eu tinha falado para ele buscar, mas para adiantar eu pedi para Carol buscar. Acendeu a vela, Carol? Acabou o fósforo? Vem sem fogo. Cadê o... Cadê o Kelvin?
Cadê o Kelvin? Tadinho, tá procurando o bolo. Foi fazer o bolo. 1, 2, 3. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. É benção, é uma porção de benção. É glória, é uma porção de glória. Aleluia! Apaga a vela. É de verdade, amor. Apaga a vela. É que ele não gosta de bolo de chocolate. Aí vocês acertaram. É para você, amor. Amém? Estenda suas mãos. Vamos estar orando por ele. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do apóstolo Miguel, porque antes dele ser um apóstolo escolhido pelo Senhor, ele é teu filho, Pai. O Miguel que o Senhor escolheu a data de ontem para ele vir ao mundo, Senhor, e trazer grande alegria, não só à família a natural, mas como a família da fé, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Pai, que a tua saúde seja a saúde dele. Visita ele da cabeça à planta dos pés. Derrama uma unção fresca e nova sobre ele, Pai, que desce da cabeça até as barbas e atinge toda a igreja, Senhor. Que o Senhor venha colocar um novo manto profético sobre a vida dele, Senhor, e guardar o coração dele íntegro diante do Senhor. Que a tua humildade, a tua pureza, Senhor, a tua simplicidade esteja sempre sobre a vida do teu filho, Pai. Que o caráter do teu filho amado Jesus esteja sobre a vida do teu filho amado Miguel, Pai. Nós o abençoamos e declaramos a saúde do Senhor, o renovo de Deus, a graça do Senhor. Oh, Pai, todas as bênçãos materiais e espirituais, Senhor, venham sobre a vida do teu filho em todas as áreas, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor coloque novos calçados, Pai, porque ele recebeu a unção de Pai de nações, Senhor, e que logo o Senhor possa cumprir as tuas promessas, Pai, as promessas que ainda não vieram, Pai, sejam cumpridas agora neste tempo, Senhor. Nós declaramos, Senhor, e o abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dele. Aleluia. Aleluia. Ah, tem mais uma coisinha. Não é para você. Finalizou a sua parte. Amém? Olha, que não dê briga. Mas foram poucos. Nós recebemos somente 15 quilos de tomate. Tomates. Tem aí, Carol, alguma fotinho? Olha, e nós fizemos, gente, é puro molho. Amém? E olha, se foi aprovado pelo meu marido, gente, é porque o negócio... Oi? Ó, usou aí, tava bom, pastor? Diz que a pastora fez uma lasanha com esse molho, ó. Amor, com esse molho já deve ter ido tudo. Olha, sobraram 3 molhos, mas nós vamos fazer mais, amém? Nós ganhamos 15 quilos de tomate. Aqui, tomate tá caro, gente. Meu Deus do céu. E nós colocamos esse vidro, porque vocês sabem que é para mudança, amém? A R$15. Foram feitos 14 vidros, só sobraram 3. Então, se alguém quiser, depois peguem aqui comigo, amém? E também recebemos doação deste óleo de amendoim. Quantos já ouviu falar no óleo de amendoim? Diz que ele serve para muita coisa, gente, olha. Nós ganhamos também da doutora Maria Alice, ela que fez e ela que doou. Cada frasquinho diz que está em alta, é R$20. Mas olha, ele é fonte de gordura boa, tem ação antioxidante, melhora o nível de colesterol, controla o apetite, promove a saúde do coração, alivia as dores articulares, é um laxante suave, promove a saúde da pele, é bom para frutas,
para frituras e trata os cabelos. Amém? E isso aqui, ó, foi comprado, isso aqui é feito na Casa de Acolhimento de Integridade, onde ela é psicóloga. Amém? E lá o pessoal que faz. A casa é do pastor Massal. Amém? Então, olha, tá aqui, nós temos 6 frascos, 5, porque já foi 1. Amém? Então, que Deus abençoe. Queria agradecer quem doou as roupas para o bazar. Nós fizemos o bazar na sexta e no sábado. Foi uma bênção. Você finalizou o valor, Lê? Não? Então, mas deu em torno aí de mais de R$1.500. Amém? Então, muito obrigado para quem investiu. Cada semente está indo para a nossa comissão de mudança. Que eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai fazer a multiplicação, porque a matemática dele é diferente da nossa. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vanderlei, senta só um minutinho. Desculpa, eu vou encerrar. Dá o seu testemunho aqui. Deus fez um milagre aqui na vida dele. Por isso eu chamei aqui para dar o testemunho. Ele teve um câncer. Onde foi? Na bexiga. E Deus curou ele. Sem precisar de cirurgia. Conta aqui. Foi, rapaz, no ano passado, em abril do ano passado, eu fui internado para fazer um exame. E nesse exame o médico pediu uma biópsia. E nessa biópsia, depois de alguns dias, fui chamado lá e constatou que eu estava com câncer de bexiga. Eu até falei para minha esposa, né, para que a gente ficasse quieto, não comentasse com ninguém. E ela realmente me obedeceu por quase 3 dias. Aí comentou. Né, foi dessa forma. Aí comentou com o apóstolo, comentou com os pastores. Aí em oração, a igreja, intercessão, em oração, constantemente. Aí o apóstolo falou assim, que tiver algum resultado, nos traga. Aí o mês passado, também agora em abril, começo do mês, fiz novamente outro exame, foi feito. Fiquei no hospital 2 dias, né, para fazer esse exame, que é complicado. Aí, na quinta-feira, eu trouxe o exame para o apóstolo ver. E depois das orações, constatou que foi tudo anulado. Estava realmente negativo. Dá um pulo aí. Aleluia. Joga a cadeira para cima. E os exames estão aí para quem quiser ver. Eu mostrei os exames, que hoje ele não trouxe. Mas na quinta-feira ele trouxe os exames e eu mostrei para a igreja. Realmente está lá. Eu li que no primeiro tinha lá o carcinoma, que é câncer. E neoplasia de bexiga, que é câncer, que é esse carcinoma. E aí no exame que ele fez depois, o posterior, não tinha mais nada. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Viu? Só para você entender o que Deus está fazendo. Quando eu falo, traz os coxos, aleijados, mancos, que tem a perna mais comprida que a outra, traz os que têm câncer, pode ser até metástase, traz os que têm autismo, traz os que estão na cadeira de rodas, passa no cemitério, traz alguns mortos. Falando sério, convida o vizinho que está doente para vir. Se cada um aqui convidar 2, amém? Vai ser uma bênção. E você vai ganhar vidas para Jesus. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Receba a tua cura completa, ô Cici. Em nome de Jesus, eu declaro, pelo poder da palavra, que você virá trazer o testemunho não muito depois desses dias. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão poderosa do Espírito Santo seja sobre a tua vida até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia.